Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje e pedimos que o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, meu Pai, que venha sobre as nossas vidas, para que possamos conhecer os teus desígnios e estar sempre atentos à tua palavra. Que a pessoa de Cristo seja sempre o centro de nossas vidas e que possamos, Senhor, deixar tudo aquilo que nos afasta de Cristo, para que possamos viver uma vida santa e perfeita diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom, queridos, tudo bem? Bom dia, hoje aqui, desde Ariquemes, em Rondônia, continuamos ainda essa trajetória em Rondônia. Ore por nós, esteja sempre lembrando de nós nas suas orações. Amém. Nós voltamos agora para aquele tema primeiro que a gente estava trabalhando, que é a questão das fortalezas mentais. Lembre-se que nós temos que sempre quebrar essas fortalezas que tenta nos seduzir, essa é a palavra, filosofias, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Esse é um texto que o apóstolo Paulo coloca aí, que são os sofismas e pensamentos. Você pode abrir em 2 Coríntios 10. Segundo Coríntios 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? O apóstolo Paulo aqui, na verdade, nesse texto, estava defendendo o seu apostolado, defendendo a autoridade apostólica dele, e era interessante que, dentro desse defender esse apostolado, ele passa a dizer que, olha, cuidado com esses pensamentos que muitas vezes se levantam. Então, ele não está defendendo a pessoa dele, ele está defendendo o ensino dele. Então, essa aqui é uma guerra que sempre nós vamos ter na área do ensino. Volto sempre a dizer, querido, se eu não tenho a mentalidade do alto, eu nunca vou desfrutar das coisas do alto. Então, tudo no ser humano está ligado ao tipo de conhecimento e o tipo de informação que entrou na alma do ser humano. Quando nós olhamos para o ser humano, nós vamos ver que o ser humano era um ser perfeito na sua plenitude de pensamento, ou seja, a alma desse ser humano era totalmente habilitada em Deus para fluir nas suas ordens, nos seus mandamentos. Quando trazemos essa palavra, parece algo muito escravo, Então, a gente só está aqui para obedecer a ordem de Deus e pronto, acabou. A gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não sente, a gente só está aqui para obedecer a ordem de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Na verdade, Deus nunca vai nos anular para que Ele possa reinar em nós. Deus ele nunca vai nos anular para que Ele possa sobressair em nossas vidas. Deus não nos anula. Uma das coisas que nós temos que entender é isso, Deus nunca nos anula. Quem nos anula é demônio. A obra da passividade é a obra demoníaca. São os demônios que anulam os sentimentos do próprio homem para que eles reinem e dominem. Deus sempre vai querer uma transformação para que na nossa própria vontade nós seguimos as suas ordens, que são boas, perfeitas e agradáveis. Então, quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós vamos ver que a vontade de Deus sempre é boa. O Senhor sempre vai querer o melhor para nós, mesmo que em muitos momentos estaremos colocados diante de disciplinas ou de o Deus vai nos submeter a uma disciplina, mas, porém, o resultado dessa disciplina nos trará ganhos, nos trará vitória, nos trará uma transformação. Então, nunca considere que Deus está arregimentando escravos. Parece antagônico, parece oposto, mas não é. Do mesmo jeito que Deus está dizendo que eu te dou liberdade,
porém essa liberdade te faz se conectar à vontade dele. Como diz, parece antagônico, que o Senhor me dá uma liberdade, mas essa liberdade me coloca no centro da vontade de alguém. Então, se eu estou andando na vontade de alguém, eu não tenho liberdade própria. Em tese, seria isso. Se eu estou andando pela vontade de uma outra pessoa, então a minha vontade é anulada. Mas em Deus isso se torna diferente. Em Deus quando eu estou na vontade dele, ou seja, quando eu sou transformado pela palavra dele, a minha vontade passa a ser a mesma vontade que está nele. E a vontade que está nele é uma vontade de liberdade, ou seja, eu tenho liberdade, eu tenho a alegria, eu tenho a satisfação, eu tenho a plenitude de vida. Porque toda liberdade sem Cristo é sepultura. Toda liberdade sem Cristo é morte. Toda liberdade sem Cristo é tristeza. Toda liberdade sem Cristo é escravidão. Parece, como diz, quando a gente entra para o Evangelho, parece coisas antagônicas, né? Como a gente sempre começa ministrando ontem, falando sobre isso, né? Cristo, ele vai e toma preso a prisão. E aí ele mata a morte. É um trem complicado de se entender. Mas, em suma, é isso. A liberdade em Cristo nos faz viver a vontade de Cristo. Então, quando nós vivemos a liberdade do mundo, na verdade, estamos escravos. Mas quando eu vivo, quando eu me torno servo de Jesus, eu me torno livre. Então, quando eu me torno livre de Jesus, eu me torno escravo. Mas quando eu me torno escravo de Jesus, eu me torno livre. Por quê? Porque ele vai restaurar a minha alma de uma maneira que eu possa fluir de um modo livre, na plena liberdade e na real liberdade. Então, o que Satanás quis fazer? Essa é uma questão muito incisiva que eu tenho para comigo. Que quando olhamos para a obra de Satanás, quando nós olhamos para a figura de Satanás, quando nós imaginamos a figura de Satanás no começo de todas as coisas, nós vamos ver uma serpente dando de comer ao ser humano um conhecimento. Ponto. Aqui começa a derrota, quando nós passamos a comer de conhecimento. E quando olhamos para os 7 Espíritos de Deus, nós vamos ver que os 7 Espíritos, eles se manifestam entre 7, 4, que nos trará informação, sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento. Ou seja, 4, ou seja, mais da metade da manifestação do Espírito Santo, ele atuará nas informações que entram na tua alma e no teu espírito, e na tua genética. Por quê? Porque, em suma, toda obra diabólica está em alterar as informações que entram de você e entra dentro de você. Por isso, nós começamos essa temporada de dizer, queridos, precisamos tirar a Grécia, a Roma, o Egito, a Babilônia de dentro da gente. As informações que se comunicam dentro de nós faz nos tornar livres ou escravos. Lembre-se, a liberdade do mundo nos torna escravos do pecado. A servidão a Cristo nos torna livres para viver. Então, aquilo que o mundo considera como alienação, que é uma vida cristã, na verdade é a maior liberdade que temos de todas as sentenças de pecados e destruição. Iniciamos uma questão sobre a gnose, mas eu tenho estudado sobre a gnose, sim, tenho começado a pesquisar sobre ela, e eu quero, entre aspas, dar uma parada na questão da gnose, porque ela é muito, muito ampla. E eu não sei se vocês repararam, eu gosto sempre de esmiuçar as coisas. Até às vezes, quando a gente está pegando uma palavra tal, ela vem da origem tal, que não sei o que do tal. Essa é uma coisa. Então, quando eu vou para passar algo superficial, eu particularmente não consigo. Então, eu quero parar um pouquinho, eu vou esmiuçar mais essa questão da gnose, porque a gnose, a palavra gnose vem de conhecimento. Então, a gnose
em suma, é você adquirir o conhecimento do cosmo para você ser perfeito. Então entra aqui a gnose. Então aí você vai para vários fatores gnósticos e tem até a gnose cristã. Imagina. Você entendeu? A gnose cristã. E, e essa foi uma das coisas que os próprios apóstolos do primeiro século confrontaram com tanta violência. Então a gnose cristã, na verdade a gnose, ela surge na era cristã, né? Ela nasce, não vou dizer que nasce, mas ela ganha muita força no período apostólico, né, do primeiro século, e, e ela tem muitos fundamentos bíblicos, entre aspas, né? Ou seja, ela mistura muito aí com os pensamentos soltados no primeiro século, então ela é muito enraizada, são vários. Então, se eu vou pegar a gnose, eu tenho que pegar a gnose, o dualismo, eu tenho que pegar várias linhas de pensamento, é uma mistura, uma como diz, sei lá, uma salada de fruta de filosofia que a gente não é só dizer sobre uma coisa. Então eu quero dar uma paradinha aqui, vou estudar um pouquinho mais sobre fatores e aí a gente vai esmiuçar todas as linhas de pensamentos que colocam a gnose. E vamos pegar, como diz, pelos fundamentos da gnose. Então a gente vai pegar algumas outras filosofias para entrar nisso. Então hoje eu não quero entrar na gnose, nós vamos falar um pouco sobre a questão do epicurismo. Estudando um pouquinho sobre o epicurismo, eu comecei a perceber que o epicurismo ele tá bastante ligado, né? Quer dizer, a gente a igreja em si, em alguns pontos, está bastante ligada à obra do epicurismo. A obra do epicurismo, em suma, eu vou dizer assim, eu tô fazendo um resumo daquilo que eu entendi. A obra do epicurismo, querido, ele está ligado muito a viva agora. Não se preocupe com amanhã. Viva agora. Ou seja, toda a obra do epicurismo ele tá fundamentada na questão de não se preocupar, não ter medo das coisas futuras. Então, a base do epicurismo, ele sempre vai até anular e aniquilar o sofrimento da morte. Por quê? Porque todo pensamento, todas as linhas de pensamento, em sua grande maioria, eles vão sempre pautar a vida e depois pautar a morte como um reflexo da vida. Em que sentido? A morte será o conjunto de juízos que teremos depois de viver a vida. Então, depois que você morrer, o que você vai ser julgado é pelo tempo que você viveu. E se nós olharmos isso, o que vai nos causar? Vai nos causar uma ansiedade. Segundo ele, essa perspectiva de nós termos um juízo, de perspectiva de nós termos uma sentença, essa perspectiva de termos uma condenação, vai me trazer medo e ansiedade. Então, se a vida ela não pode ter ansiedades e medo, a morte nada mais é do que você entrar no estado do nada. Bom, morreu, acabou. Morreu, acabou. Dentro disso, eu vou olhar que o próprio Senhor Jesus, olha onde eu quero chegar aqui. O próprio Senhor Jesus, em um momento, ele nos adverte acerca dessa linha de pensamento. Abra tua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus está falando a respeito
das 10 virgens. Mas a parábola das 10 virgens não é a parábola das 10 virgens no sentido de sendo as 10 virgens o centro de tudo, mas ele estava vindo de uma linha de quê? Falando acerca dos últimos dias. E ao falar dos últimos dias, ele está dizendo então que as obras dos últimos dias teria sonolência e tudo mais. Mas uma da palavra que eu acho interessante é que versículo 5 diz assim: e tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Olha que interessante. A palavra sono e a palavra adormecer, o Senhor está dizendo que haveria uma demora, tardando. A palavra tardar aqui é a palavra demorar, atrasar, prolongar, permanecer muito tempo. Então, em tese, havia uma expectativa da vinda dele, e se você for pegar outras parábolas, você vai ver que a expectativa era que ele viria de dia, porém ele veio de noite, porque a palavra diz que ele grita meia-noite. Então, colocando pela lógica, as virgens que eram imprudentes, elas estavam desprovidas de azeite. Elas, apesar de ter lâmpadas, elas estavam desprovidas de azeite, e isso dá a entender o quê? Que não vai ser necessário, o casamento vai acontecer de dia. Se o casamento vai acontecer de dia, eu não preciso de lâmpada, eu não preciso de luz. Né? Mas teve 5 que era prudente, que diz, rapaz, sei lá o que vai acontecer, vai que o negócio, a festa demora, eu creio que ela estava pensando, vai que a festa demora, a gente precisa um pouquinho de lâmpada, né? Vamos ter luz, vamos levar luz, porque vai que demore a festa, se prolongue. As outras, não, vai ser de dia mesmo, não vai precisar de lâmpada. Esse é um modo, vou colocar bem simples, que eu penso a esse respeito. Então elas estavam esperando uma coisa e de repente a Bíblia diz que o noivo se atrasa. O noivo simplesmente ele não chega no horário que elas esperavam, né? Ele prolonga um pouco a vinda dele e escurece. A Bíblia diz que por esse escurecer, elas foram tomadas de sono. Então ele está dizendo da atmosfera do último dia. Veja que ele diz no versículo 1, então o reino do céu será semelhante. Né? Beleza. Quando ele diz aqui adormeceram, a palavra é a palavra cateudo, que significa cair em uma preguiça e em pecado, ou ser indiferente à própria salvação. Então, a palavra original aqui está dizendo, não é que eles dormiram, é que eles ficaram tão preguiçosos e tão indiferente com a sua própria salvação. Olhando agora por esse ponto, pelo pensamento do epicurismo, nada mais é do que não estar preocupado com a morte. Porque o pensamento epicurista é não se preocupe com a morte, porque a morte é um nada. E o Senhor Jesus disse, olha, nos últimos dias as pessoas ficariam simplesmente despreocupadas com a sua própria salvação. Eu estou pensando no agora, eu quero ser feliz agora, e não importa se os meus pensamentos, as minhas atitudes vai demonstrar ou vai gerar alguma consequência futura. O que eu quero viver é o prazer do agora. Eu quero viver a minha vida do agora. Eu quero estar vivendo o agora. E o Senhor, ele sempre vai falar do meu modo digno de caminhada, ou seja, a minha caminhada cristã, ela não reflete o agora. Se nós pararmos para pensar, apesar de desfrutar o céu agora, a minha vida cristã, em sua plena essência, vai acontecer no futuro. Eu abnego no sentido de prazeres mundanos do agora, para que eu viva prazeres divinos, eu estou pegando um modo mais chula de dizer, no futuro.
Então, assim, a linha epicurista, ele vai trabalhar alguns pontos. Vamos lá. Um ponto. A compreensão dos deuses. Na crença dos gregos, os deuses estariam sempre preocupados com o ser humano. Ou seja, estou dizendo uma questão grega e depois a gente entra para nós aqui. Então, as vitórias, as derrotas, as graças, né, e vou colocar as desgraças, estavam, isso acrescentava ao homem um medo e um temor. Então, a linha epicurista criticava isso. Em tese, eu vou fixar isso de novo, em tese, o epicurismo é quebrar o medo, para que você não viva uma vida com medo. Então, o que ele pregava? Os deuses não interferem em nada na vida do ser humano. Não é que ele não cria que tinha uma deidade. Ele cria. E essa linha de pensamento, né, ele foi criado por Epícoro de Samos, que era um filósofo de Atenas do século IV a.C. E não é que ele não cria em Deus, ele cria. Mas ele cria da seguinte forma: os deuses estão longe e não se preocupa com o ser humano. Irmãos, há um texto de Jeremias e um texto de Ezequiel que fala exatamente isso. Que ele diz que as pessoas dizem: Deus se esqueceu de nós, vamos fazer o que a gente quiser. Que Deus não se lembra do ser humano mais, Deus não está nem vendo o que a gente está fazendo. Todas as atitudes que nós tomamos está sempre ligado a um pensamento. E quando nós andamos em passos de vigiar a nossa caminhada, é porque nós estamos preocupados daquilo que Deus vai estar vendo e o processo do julgamento conforme as minhas atitudes. Isso traz, então, um temor. Por isso, o último espírito da menorá é o espírito do temor. Já a linha epicurista, ela vai quebrar exatamente não medo. Mas o que eu pude entender é que a filosofia epicurista vai quebrar o temor. Ou seja, eu não temo desobedecer ou viver uma vida. Eu não tenho temor. O medo é diferente de temor a um ponto de vista. Eu vou colocar um pouco mais prático aqui. Por que desobedecemos a palavra de Deus ou os mandamentos de Deus? Porque não temos temor. Muitas pessoas querem obedecer a Bíblia, querem obedecer a Deus, mas não restaura o espírito de temor. Sem temor não há obediência, querido. Sem temor não há obediência. Entenda isso. Se você não teme, você não obedece. Por que eu obedeço? Porque eu sei que na desobediência há castigo e sofrimento. Entende? Se eu desobedecer, eu serei punido. Porém, se eu não temo a punição, ou se eu não creio na punição, então eu não preciso obedecer nada, não existe temor. Você só vai conseguir entrar em uma vida de temor à palavra de Deus, quer dizer, de obediência à palavra de Deus, se você restaurar o espírito de temor. Há vários textos que a Bíblia diz, né? Por exemplo, os idólatras, os feiticeiros, os maldizentes, os glutão, vários outros, os fornicadores, esses não entrarão no reino de Deus. E Jesus, não pense que dos tais será o reino de Deus, ou seja, aqueles que praticam tal obra. O Senhor deixa claro que em certas coisas nós não teríamos a aplicação da remissão ou daquilo que é uma moradia com Ele.
Mas por que nós vivemos ainda em ciclos de desobediência? Porque não tememos. Seria mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já tiveram mãe, ou se teve mãe ou pai que agia desse jeito. A gente às vezes até brincava em alguns casos, né? A pessoa fala, você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, eu mudo meu nome, você não arrebenta você na cinta, né? Quem nunca teve um pai que fala isso? Aí a pessoa fazia, o pai não falava nada. Não, mas dessa vez vai passar. Mas da outra, se você fizer, né? Ou seja, nunca viu o castigo. A gente falava, né? Ó, você vai, se você fizer isso, você vai apanhar. Mas aí a pessoa faz, não, da próxima vez você vai ver. Aí da próxima vez, não, da próxima vez você vai ver. Ou seja, eu vou criando uma pessoa que não tem temor. Por quê? Porque você está fazendo isso e o castigo não está vindo. Você está fazendo isso e o castigo não está vindo. E esse tem sido uma dificuldade dessa geração. Na geração do Antigo Testamento, o temor era um pouco mais aplicado. Por quê? Porque as coisas eram imediatas. Exemplo, você roubou? Beleza, vem cá. Cortamos a tua mão. Você matou? Vem cá, tiramos a tua vida. Agora não. Agora a gente faz, parece que nada acontece. E aí vem aquela palavra que eu falei de Jeremias, né? O negócio é o seguinte, meu irmão. Deus não está vendo a gente. Você vê que não acontece mais nada. A gente faz tudo isso daqui e nada acontece com a gente. Nada acontece com a gente. Então, por esse distanciamento da punição, ou parece que a punição não está acontecendo, entre aspas, porque agora a punição muitas vezes não é gerada no físico primeiro, é gerado no espiritual e depois se manifesta no físico, parece que aquilo que nós fazemos não gera uma consequência. E isso faz então que eu ande sem temor. Então a base do epicurismo é quebrar os temor, é sair do espírito de temor. Quando a linha do epicurismo entra, ou quando essa linha filosófica entra na nossa vida, a primeira coisa que se retira de nós é o espírito de temor. E se eu arranco o espírito de temor da minha vida, meu irmão, acabou a obediência. E se acabou a obediência, acabou a vida. Entenderam aqui? Então, assim, a linha do epicurismo, ele vai direto um confronto contra o espírito de temor. E ele prega exatamente isso. Não existe e não podemos viver debaixo da pressão do temor. Porque Deus está muito distante. Os deuses não estão nem aí e não está nem aí preocupado com o ser humano. Então, o Epicuro, né, que é o nome do cara, criticava essa ideia e defendia que os deuses existem, mas não estão preocupados. Afinal, como afirmava em sua metodologia de conhecimento, os juízos que temos dos deuses não se baseiam ele coloca a palavra de prolepsis, que seria ações do antes. Ou seja, Deus não vai me julgar por aquilo que eu fiz. Isso não existe. Então, isso era para ele, isso era uma imagem formada pela repetição, que produz a veracidade. Então, pelo fato de eu repetir isso, como disse, eu pratico repetidamente uma prática, e isso vai trazer uma consequência. Isso não tem nada a ver de uma punição divina. Então, Deus não está nessas coisas. Então, entenda que no epicurismo, tudo está ligado ao homem. Um outro ponto, que era a compreensão da morte para eles, que a lógica da vida é as sensações que causam o sofrimento do ser humano. Então, se eu tirar a sensação, acabam as minhas preocupações. Então, a base do epicurismo, quando a gente sempre fala também, seria a ausência de alguns prazeres. Ele cria na vivência de prazer e entre aspas, também a ausência de prazer. Ou seja, para eles, teria três compreensões de desejo. O desejo natural e necessário, que, por exemplo, a fome, a sede, esses são desejos naturais, porém desejos necessários. Esses teriam que ser mantidos no ser humano.
Porém, depois teria os desejos naturais e não necessários, e os desejos não naturais e também não necessários. Então, a base do epicurismo também é quebrar alguns desejos. E é diferente, por exemplo, do hedonismo. Porque o hedonismo, ele é a busca do prazer sexual, a busca do prazer, ou seja, a satisfação. Esse é o hedonismo. Já o epicurismo era a ausência de prazer nesse sentido. Ou seja, o ser humano não se entregava às paixões, o ser humano não se entregava às riquezas, o ser humano não se entregava às coisas desse mundo. Então eu tinha que viver uma vida pensando no agora e não no futuro, e eu não tinha que fazer acúmulos de nada, eu não tinha que, ou seja, eu tinha que só viver o presente. Essa é uma das bases. E, infelizmente, querido, isso está muito enraizado, às vezes, dentro de nós, né? Onde nós não pensamos em nada daquilo que seria consequência das nossas atitudes. E o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nércios, mas sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Então, sempre nós vamos ter uma advertência da nossa caminhada. Então, em suma, a tese do epicurismo sim, o hedonismo é a cultura da beleza, né? Dos prazeres, da vaidade. É uma das áreas. Depois a gente pode pegar esse hedonismo. O epicurismo é o contrário, é o inverso, é o oposto do hedonismo. É você não ter essas sensações de vida, apesar de você viver a vida do modo mais simples, então você não ter essa sensação. E isso entrou no meio da igreja. Quantas vezes nós vemos isso, né? Por exemplo, quando nós falamos de recursos financeiros no reino, isso não existe. A gente sempre vai associar, por exemplo, riqueza a pecado, nós vamos associar dinheiro a pecado, nós vamos associar bens a pecado. E aí você vai ver que, em tese, isso é uma área do epicurismo, é uma linha filosófica do epicurismo. Quando nós não podemos ter essas sensações, ou nós não podemos viver essas dimensões, porque isso são os prazeres desnecessários. Amém? São buscas que nos vão trazer medo, medo de perca, medo de roubo. Então, assim, tudo que me dá medo, tudo que me dá temor, eu aniquilo para viver uma vida prazerosa e bem-estar. Entendeu? Então, eu anulo muitas coisas para ter prazer. Então, a base que eu quero deixar hoje aqui para vocês do epicurismo, amanhã eu dou mais uma pincelada nisso, e a gente, às vezes, já pode até... Amanhã não, amanhã é sexta, né? No domingo, a gente pode entrar nisso daí, ver aí para a próxima aula. Vamos colocar a próxima aula, né? A gente pode ver isso daí. Entrando um pouco mais no epicurismo e no hedonismo, que é o oposto do epicurismo. Mas o que eu quero deixar aqui é que o nosso evangelho, o evangelho não no sentido da palavra de Cristo, da Bíblia, estou dizendo do evangelho das informações ou das boas novas que muitas vezes chegaram para nós até hoje, está muito mergulhado em muitas linhas filosóficas, e esse é o nosso trabalho, e nós temos que tirar essa linha de nós, que é a linha do viva a vida. Viva a vida sem se preocupar. Viva a vida porque Deus é amor. Quem nunca ouviu isso, né? Porque Deus é amor, meu querido. Para com isso. Chega lá, nós bate o migué em Deus, Deus vai entender. A gente vai falar assim, Senhor, você sabe como que é, você sabe como que é a vida. Você já foi lá na Terra, você sabe como é difícil ser humano. Então, o Senhor entende, dá um desconto aí. Mais ou menos, no modo de brincadeira, mas em tese o epicurismo ele trata isso: viva a vida sem medo, viva a vida sem temores. Por quê? Porque quando você morrer, você cai na caixinha do nada. Né? Quando você morrer, você simplesmente vai cair na caixinha do nada, e caindo na caixinha do nada, você não tem nada a temer, você não tem nada a fazer. É exatamente isso. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? Então, seja vivo agora. Essa é uma frase muito acentuada na linha romana e grega, né? Comamos e bebamos que amanhã
os prazeres acabam, então vamos desfrutar o que temos que desfrutar hoje, fazer o que a gente tem que fazer hoje, e o próprio Senhor Jesus diz, chegará um tempo onde a minha igreja, a minha noiva, estará indiferente com a sua própria salvação, ou seja, não vai estar nem aí para ela. Então, que hoje nós possamos arrancar isso da nossa cabeça, que hoje nós possamos tirar isso de dentro de nós e se preocupar sim, porque o maior bem que nós temos, querido, é a nossa alma. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola dizendo exatamente isso, né? Lógico, contando o oposto, que a pessoa estava ansiosa pelas coisas dessa vida, né? Não pelo lado epicurista, né? Mas ansiosa, e o Jesus diz, e aí, tolo, e agora? Essa noite te pedirão a tua alma, e o que você vai fazer? Então, assim, se a gente tem que andar, sim, preocupado, sim, com o dia do nosso juízo final. Então, que esses pensamentos de despreocupação, que esse pensamento de falta de temor, na verdade, que esse veneno que tira o temor de nossa vida possa sair hoje e que possamos ter o temor do Senhor em nós, sempre pensando nas coisas que nós prestaremos conta ao nosso Deus. E tudo que fazemos, tudo que vivemos e como agimos, isso sim será contado nos últimos dias, porque a própria palavra diz que até mesmo as palavras que saem da tua boca serão prestadas conta nos últimos dias. Amém? Então, que o espírito de temor entre em você de uma forma soberana, fazendo com que você não tenha medo de Deus, mas que você gere temor e respeito à palavra dele, para criar em ti um espírito obediente e reto. Né? Queremos hoje confrontar. Como confrontar o epicurismo? Sendo cheio do espírito de temor. Então eu quero orar com você hoje. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, declarando, meu Deus, que o espírito da apostasia, o espírito do relativismo, o espírito, meu Pai, que entra nessa dimensão de relativo ou de indiferença, como o Senhor diz, de sonolência, onde as pessoas cairiam no estado de preguiça e um estado, meu Deus, onde eles não se preocupariam mais com a sua salvação. Nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, que seja destruído isso, em nome de Jesus, seja aniquilado isso, em nome de Jesus, seja quebrado isso, em nome de Jesus. Nós declaramos o espírito de temor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, orando aqui me veio algo na cabeça, eu sei que são assuntos polêmicos, e a nossa função aqui, em nome de Jesus, não é causar polêmica, mas, sabe, uma das vertentes que eu vejo dessa linha de pensamento epicurista é esse pensamento que tem sido gerado na igreja, onde eu não quero ver como explicar para não causar confusão. Essa linha que eu aceitei Jesus, eu posso ficar despreocupado. Você entendeu? Não preciso mais me preocupar. Ou seja, eu não me preocupo mais com o juízo vindouro. Por quê? Porque agora tudo dependeu dele, não depende nada de mim. Quando a gente fala isso, infelizmente as pessoas, às vezes, existe dois extremos, né? Eu vou colocar aqui em linhas teológicas, o calvinista e o arminianista, né? Os calvinistas, onde nós somos já predestinados e Deus escolheu para ir para o céu e para o inferno e pronto, acabou. Os arminianos, onde eles creem que nosso livre-arbítrio é o que manda, eu escolho se eu vou para o céu ou não. Então, um anula a vontade humana, o outro coloca só a vontade humana. E eu creio que a gente tem que entrar no meio. Sim, queridos, nós somos salvos por Cristo, pela obra dele, porém, eu creio que há uma manutenção, como diz o apóstolo Paulo, né? Uma manutenção dessa salvação, uma manutenção o próprio apóstolo Paulo fala o desenvolver, e tem um texto que ele fala assim, se vocês estão em Cristo, veja de novo se vocês realmente estão e permanecem nele, né? Porque se existe uma coisa chamada apostasia, então existe sim uma maneira de você estar em Cristo e depois não estar mais, né? Apostasia seria isso, né? Aqueles que se apostataram da fé. Então,
Existem algumas possibilidades que eu vejo das pessoas estarem sendo confrontadas como isso. Então, exatamente, pastora Elda. Então, assim, irmãos, uma linha epicurista que corre muito pode ser essa linha de ficar despreocupado, né? Uma linha que essa linha do amor de Deus. Né? O amor de Deus é tão forte, o amor de Deus é tão puro, que ele te aceita como você é, né? Não tem problema não, você é brother, o Espírito Santo está aí, né? Para dessas preocupações, esses negócios. Pode ser uma fagulha do epicurismo dentro de nós. Amém, queridos? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas que estão entrando. Eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas por essa mal interpretação da graça, por essa má interpretação do que é graça. A gente começa a andar e começa a ver como as pessoas têm caído em desgraça por adotar um tipo de graça onde anula a nossa responsabilidade de caminhar íntegro, santo e reto diante do Senhor. Ou seja, entrar em uma dimensão aí onde eu vou estar despreocupado com a minha própria salvação. Amém? Então, que o Senhor possa te trazer um espírito de temor para que você ande. É lógico que nós dependemos plenamente da graça de Deus, do amor e do favor de Deus, mas esse amor ele passa a ser correspondido. Amém? Nós correspondemos a esse amor. Então, quando eu falo de uma correspondência, a gente vai ter aí uma manifestação nossa ao corresponder. Então, quando as pessoas falam da salvação, diz assim, mas nós estávamos mortos, e como mortos nós não temos como agir. Sim, querido, mas agora vê que estamos vivos. E como os vivos, temos sim uma resposta, porque antigamente estávamos mortos, mas agora não. Agora estamos vivos em Cristo Jesus. Então, se eu estou vivo agora e continuo praticando a obra da morte, então eu tenho que julgar se realmente eu estou vivo. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te faça resplandecer toda a glória e que Ele possa manifestar aí graça e unção. Tarefa de casa para quebrar com isso, né? É 1 João, leia os escritos de João que você vai mergulhar. Mas eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que o espírito de temor esteja sobre a tua vida para que você ande em liberdade, mas em temor no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.